Bom dia, meninos! Bem-vindo a mais uma aula nossa. Hoje nós vamos utilizar a apostila 3 de língua portuguesa e ela chama Gêneros Textuais e Estrutura das Palavras. Nós vamos começar pelos gêneros textuais e eu decidi ler para vocês um trechinho de uma música do Erasmo Carlos que chama A Carta. Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, porque veio a saudade visitar meu coração. Espero que desculpe meus errinhos, por favor, nas frases desta carta, que é uma prova de afeição. Bem, pessoal, eu escolhi esse trechinho porque é uma canção, vocês perceberam, acho que tem até uma melodia, né? No ler dá para se perceber muito bem essa melodia e ela tem muito a ver com a nossa aula de hoje, que é sobre os gêneros textuais. Bem, pessoal, estamos eu aqui desse jeito, com um lencinho, detalhinho na cabeça. Nós estamos no mês de junho, mês de festa junina, e mesmo com o distanciamento social, né, eu acho que a gente não pode perder a alegria e a animação. Então, vamos que vamos. Na aula de língua portuguesa eu estou assim, na aula de literatura vai ser um pouquinho diferente. E aí vocês vão ver também, se assistiram lá primeiro aqui, né? Bem, pessoal, vamos aos gêneros textuais. O que são os gêneros textuais? São os textos que nós conhecemos, né? Ah, é um conto, é uma narrativa, é uma novela, é uma fábula, é um artigo de opinião. Nessa época de vocês se ouve muito falar na tal da dissertação por conta dos vestibulares, né? A galera do ensino médio não pode ouvir dissertação que arrepia até os cabelos, né? Porque, texto dissertativo. Enfim, galera, esses são os gêneros. São esses textos que nós conhecemos. Mas aí tem muita gente que fala, gênero é aqueles tipos de texto que a gente conhece. Cuidado com essa palavrinha, tipo. Vocês vão entender ela um pouquinho mais pra frente. Os gêneros, eles estão muito vinculados à questão da circulação social, tá? Eles têm uma divulgação. Então eu tenho que pensar muito bem o que eu quero passar e como será essa estrutura. Aqui vai falar de circulação social e tem um outro cantinho aqui que está falando de esfera social dos textos. Apesar deles estarem distantes aí na apostila de vocês, porque aqui eu sigo meio que os tópicos da apostila, eles têm basicamente a mesma relação. Para quem que eu escrevo meu texto? Onde meu texto vai circular? Qual a linguagem? Eu posso usar o mesmo tema, eu posso usar o mesmo gênero, só que dependendo da esfera social que ele for circular, eu vou ter que tomar cuidado com a linguagem, tá? Então, qualquer tema, como que eu vou dizer para vocês? Qualquer objeto de possível escrita, formação de um texto, ele pode acontecer para vários grupos. Só que eu vou ter que pensar um pouquinho mais em como vou escrever dentro de cada grupo. Então eu decidi fazer um texto de esporte de aventura. Tá. Tem um público mais alvo, pessoal que gosta aí de um tipo de esporte de aventura. Eu vou escrever um artigo de opinião sobre esportes de aventura. Para quem é meu artigo de opinião? Para o público jovem, uma galera que vai ter aí uma idade de 20 e poucos a 30 e poucos anos, de 20 a 30 e poucos anos aí. Eu vou usar uma linguagem, eu vou falar de alguns esportes. Eu decidi escrever sobre esportes de aventura, mas para pessoas de idade, né? Uma galera que já passou lá dos 55, 60, já tá nessa casa um pouquinho pra frente, alguns esportes de aventura. Opa, eu tenho que falar com mais cuidado, porque alguns esportes não são recomendados a esse público por conta de impacto, a questão da destreza, da flexibilidade. Então eu tenho que trabalhar esse texto de uma forma bem diferente, né? Então, e aí eu vou publicar numa revista esse meu artigo de opinião. O primeiro lá dos jovens, eu vou publicar numa revista para jovens. Esse outro, para os idosos, eu já vou publicar numa revista que é mais vinculada para esse público, que vai trazer mais informações adequadas à idade deles. Então, essas adequações sociais dos gêneros textuais, eles têm que acontecer.
tá? Outra coisa, eu tenho que pensar que o meu texto, ele é sempre pro outro. Então, eu tenho que imaginar que esse outro é capaz de ler sempre compreendendo, tá? Quais são as finalidades, afinal, então, de um texto? Até agora eu tô usando a palavra texto para vocês fixarem alguma coisa, né? Qual que é a finalidade de um texto aí? Persuadir, convencer, entreter e informar. Então, os textos que têm a finalidade de persuadir, o que é persuadir? Levar você a realizar determinada coisa. Então, uma propaganda, um panfleto, um anúncio publicitário, ele tem qual finalidade? De persuadir. Você recebeu lá no seu e-mail uma propaganda de uma loja de tênis que você compra falando a respeito de um tênis. O que eles querem? Eles querem persuadir você, convencer você a comprar aquele determinado tênis. E aí o persuadir e o convencer, eles são muito próximos. Mas o convencer, ele tá mais no âmbito do argumentativo, tá? Eu vou levar você a ter um determinado pensamento X. Tá? Então, vou convencê-lo a pensar de determinado modo. O entreter. Entreter são os textos que têm aí uma finalidade mais de descontração, não tem uma coisa tão exata, tão fechada. Nos textos de entretenimento, por exemplo, a gente pode encontrar a piada. É meramente uma função de entreter, é um texto mais alegre. Depois, pessoal, o próximo aqui na nossa lousinha são os textos de informar. O que seria esse texto de informar? Ele vai transmitir uma mensagem para você informativa. E aí a gente pode pensar claramente na notícia, que é um texto informativo. Pessoal, aqui eu coloquei uma dualidade, gêneros textuais versus a tipologia. Aí lembra que eu falei lá no começo assim, cuidado com essa história de que gêneros são os tipos de texto que a gente conhece. Por quê? Chegou aqui. Os gêneros, eu não sei se dá pra vocês perceberem, eu coloquei aqui um símbolo de infinito, tá? Por quê? Porque os gêneros textuais, eles vão se adequando de acordo com a necessidade social. E um gênero que hoje existe pode não existir daqui a um tempo, e um texto que hoje não existe pode surgir. Eu vou dar um exemplo para vocês muito claro e muito fácil, e aí eu volto lá no texto inicial, que era o da carta, que é a carta. Deixa eu pegar aqui, isso aqui. Vamos lá. Carta. Eu acredito que vocês hoje, nenhum mande cartas. Nenhum de vocês aí vai mandar cartas hoje em dia. É um gênero textual, tá? Ele tem toda uma estrutura, tudo bonitinho. Se vocês pensarem lá na época dos avós de vocês, se usavam muito isso daqui. Hoje não. Hoje, para eu mandar uma mensagem, eu mando um WhatsApp. Se eu preciso mandar um documento, eu posso mandar um documento anexo por um número de WhatsApp. Eu posso mandar um e-mail, né? E aí, esse gênero textual aqui, que em uma época foi muito utilizado, hoje ele já não é tão divulgado assim. Nem há tanta necessidade dele. Ele ainda existe? Existe. Tem uma estrutura? Tem uma estrutura. Mas hoje não fazemos uso. Se a gente parar para pensar, houve uma evolução. Porque eu tinha a carta, depois surgiu um outro gênero textual muito semelhante, que traz basicamente as mesmas finalidades, que era o e-mail. E hoje você tem um outro, vamos dizer, um outro gênero, apesar dele ainda não estar catalogado, que são as mídias eletrônicas aí de transmissão de mensagens de texto, né, e de informações, como o WhatsApp. Então, há uma certa evolução. Provavelmente na época dos nossos avós, né, ainda mais a minha avó, que hoje tem 90 anos, talvez pensar num equipamento de transmissão de mensagens, como era o da carta aos tempos dela, como hoje é o WhatsApp, era algo impensado.
Então, por isso que eu falo pra vocês, o que hoje pode existir, pode ser que não exista daqui a um tempo. A carta existe? Existe. Porém, ela é utilizada? Muito pouco. Há, sim, ainda a utilização de cartas, mas é pouquíssimo usado. Parem pra pensar aí vocês. Faz quanto tempo vocês não vão no correio? Então. Eu pensei aqui também, eu não me recordei, tá? Então, não se usa muito. Hoje, para vocês verem até mesmo as correspondências de débitos, de pagamento, boletos, assim, vamos dizer, vem caindo em desuso por conta de outras evoluções tecnológicas, tá? E aí isso vai variar, gente, para vários gêneros. Eu gosto muito de usar a carta porque as mídias tecnológicas de hoje, né, os suportes tecnológicos, eles deram um outro caminho para essa mesma finalidade de enviar mensagens. E aí, por isso que eu coloquei que os gêneros são infinitos. Hoje a gente tem vários, eu não vou ficar aqui declamando todos para vocês. E provavelmente nós teremos o surgimento de novos, porque eles vão surgindo de acordo com a necessidade. A tipologia, galera, já é algo que tem uma quantidade. E aí a gente divide as tipologias em narrativa, descritiva, argumentativa, expositiva e injuntiva. O que é essa tipologia? A tipologia é como se fosse um bloquinho de gêneros. Eu vou pegar gêneros que tenham alguma semelhança por si. Então, alguns gêneros eles são mais semelhantes entre si e outros mais distintos, tá? Então, vamos pensar, por exemplo, no conto e na crônica. São textos próximos, de certo modo, né? Ambos têm poucos personagens, têm uma duração curta, não são textos extensos, quase tem um único núcleo de desenvolvimento. Só que aí o que acontece? Vai ter diferença. A crônica vai tratar de fatos do cotidiano. Já o conto ele vai trabalhar mais com fatos fictícios, né? Histórias criadas. Então aí a gente vai ter algumas diferenças. Então eu coloquei aqui no narrativo o conto, no descritivo o turístico, que aí tem a função de descrever, detalhar o guia turístico, igual um livro de guia turístico. No argumentativo, eu coloquei o artigo de opinião, e aí nós vamos ter muitos esses textos que estudam no ensino médio, né? No expositivo, ele tem a função de expor, colocar alguma coisa, expor. Meramente isso. E aqui eu trouxe um material didático. Porque quando você pega um livro didático, ele te traz uma exposição. Então ele vai te falar qual que é o conceito, como que se aplica, essas ideias, tá? Aí a gente fica para o material didático. E o injuntivo, que eu coloquei aqui o manual de instruções. É um texto injuntivo, ele te dá um segmento de como deve ser feito. O texto injuntivo, ele vai dar ordens, comandas, tá? Igual uma receita de bolo. Uma receita de bolo seria um texto injuntivo, principalmente quando você tem aquela parte do modo de fazer. Coloque, adicione, né? Algumas receitas, se você não seguir o passo a passo corretamente, lá no final você não vai ter um produto exato. Outras não, a ordem não vai interferir tanto, mas algumas sim. E aí, uma coisa que é muito importante a gente falar é a questão da mistura dos gêneros, tá? Nenhum gênero é propriamente puro. Quase sempre os gêneros eles se misturam, eles trazem algum traço, alguma característica de um outro gênero textual. O literário versus o não literário dentro dos gêneros. Existem gêneros que têm funções literárias e outras não. Como que eu vou saber? A partir da minha leitura. Textos mais de função poética, de ter que se analisar, refletir, a questão da utilização das palavras, da organização sintática, tudo isso vai pender mais para um texto literário. Os textos não literários, eles são muito objetivos,
tá? Tem uma linguagem clara e acessível a toda a população. Já falei da esfera social. E aí, uma coisa interessante, diferentes gêneros, diferentes estruturas. Isso é muito importante. Eu costumo ensinar meus alunos, pessoal, quando eu falo em tipologia e gêneros textuais, a partir de uma árvore, tá? Então, eu vou desenhar uma árvorezinha aqui pra vocês. Não riam da minha árvore. Ficou feinha, mas tá bom, né? Então, vamos lá, pessoal. Presta atenção. Eu costumo falar assim, que uma árvore, ela tem algo em comum, que é a sua raiz. Então, aqui na raiz eu falo que seria como se fosse uma tipologia. Então, eu vou escolher argumentativo. Não, deixa eu pegar uma mais simples pra gente... Peraí, vou usar narrativa. Então, eu tenho aqui a minha base, que seria a narrativa. O meu tronco seriam as características comuns aos gêneros narrativos. E aí, o que é comum? Aqui eu vou escrever assim, ó, pente. O que é o pente, tá? A gente chama de personagem, enredo, narrador, ou, melhor dizendo, foco narrativo, tempo e espaço. Esses 5 elementos são presentes em todos os gêneros narrativos, tá? E aí, os meus galhos seriam os gêneros de fato. Então, eu posso ter num o conto, no outro eu posso ter a crônica, no outro eu posso ter a fábula, no outro eu posso ter a novela e assim por diante. E aí, quando eu olho essa estrutura aqui, esses gêneros, apesar deles serem da mesma tipologia, né? E aí, eles serem da mesma tipologia, terem algumas características comuns a eles, que é esse pente aqui. Cada um vai se ramificar numa ideia diferente. Então, o conto, ele vai trazer elementos próprios do conto. A crônica, alguns elementos que são próprios dela. E a fábula também. Todos esses daqui são textos curtos, com poucos personagens, quase sempre um único núcleo, né? Uma única construção. Só que a fábula, a crônica retrata fatos do cotidiano, a fábula vai trazer animais como personagens, o conto já vai ter uma finalidade um pouco mais aí poética. Até tem-se um estudo bem interessante que fala que a relação da crônica estar entre o literário e o não literário. Porque a crônica, na verdade, ela surgiu para o jornal. E ela faz uma relação também muito grande com os textos literários. A gente vai estudar várias crônicas com funções literárias. Bem, pessoal, eu acho que o vídeo já ficou longo. Era um conteúdo bem minucioso, bem cheio de coisas. Mas é isso para nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa a gente volta um pouquinho nessas questões de gêneros literários. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!